Queridos irmãos e irmãs, no domingo que fica dentro da oitava de Natal, nós celebramos a festa da Sagrada Família, porque de fato, olhando para o presépio que nós encontramos, é uma família. Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré. E esta família é, por assim dizer, um sol que ilumina a nossa e que nos faz, portanto, termos o espaço para meditarmos um pouco sobre a importância da família para a nossa vida cristã, para a igreja, para a sociedade. Ora, eu já falei tantas vezes sobre família, em sentidos tão diferentes, mas eu não consigo falar sobre isso sem fazer uma referência um pouco mais substanciosa à realidade como tal. Os sociólogos dizem que, a partir da Revolução Industrial, nós começamos um processo que eles chamam de secundarização. O que significa isso? Significa que a sociedade está dividida em duas estruturas, ou dois tipos de estruturas. A primeira é o que eles chamam de estrutura primária, que é aquela na qual o indivíduo vale como tal. É a família. Então, por exemplo, se o seu filho morre, você não vai contratar um outro filho no lugar dele. Se a sua mãe morre, você não vai contratar uma outra mulher no lugar dela. As pessoas são insubstituíveis. Isso é característico das estruturas primárias. As estruturas secundárias são aquelas em que o indivíduo não vale por si mesmo, mas ele vale pelo que ele faz, pelo que ele produz. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa e você morre, no dia seguinte vai ter alguém no seu lugar. Se você é um aluno e você morre, no dia seguinte haverá alguém no seu lugar. E eu diria mais, hoje em dia, se você é amigo de alguém, antigamente não, mas com as colegagens que existem hoje, se você tem uma galera de amizades e você morre, daqui a alguns meses ninguém vai se lembrar mais de você. Por quê? Porque as estruturas secundárias são assim e, quando os sociólogos dizem que a Revolução Industrial inaugurou um grande processo de secundarização, o que ele está dizendo é que a sociedade, eles estão dizendo, é que a sociedade por inteiro começou a seguir esse mesmo modelo, começou a secundarizar-se. Isso era radicalmente o contrário do que acontecia antes da Revolução Industrial, quando toda a sociedade, ao invés de secundarizar-se, estava se primarizando. A Igreja fez isso no primeiro milênio do cristianismo. Ela criou estruturas primárias, criou famílias fortes, e essas famílias foram moldando a civilização para que ela se tornasse mais e mais primária, cada vez mais e mais uma grande família. E elas, de fato, determinassem a estrutura da sociedade. De fato, hoje, quando nós falamos em família, a nossa mente faz referência a esta família
surgida a partir da Revolução Industrial, ou seja, uma estrutura muito fragilizada. Pai, mãe, poucos filhos, cada um vivendo de um jeito, trabalhando de um jeito, a família meio que desagregada, muito fraca. E é claro que uma família tão fraca se torna vulnerável a todas as influências patológicas da sociedade. É como o nosso corpo quando a resistência imunológica cai. As influências patológicas do ambiente entram. Então, nós começamos a ter divórcio, casamentos com muita fragilidade, educação familiar precária, filhos que vão ter vidas morais completamente estranhas. As coisas vão acontecendo, mas justamente porque a família, depois da Revolução Industrial, foi entrando em níveis cada vez mais fragilizados. Ora, antes disso, era exatamente o contrário. A estrutura mais forte que existia na sociedade era, efetivamente, a família. Em grego, por exemplo, a palavra casa é a palavra oikos. Mas antes, a palavra oikos fazia referência aos quartos da casa. Oikos, seriam os quartos da casa. Ora, como uma casa, na verdade, é um conjunto de quartos, então a casa por inteira começou a ser chamada de oikia, ou seja, quartos em plural. Porque ela é uma coleção de quartos. Então, construir uma casa não é simplesmente um lugarzinho onde morar. Na concepção grega, era construir um lugar onde havia vários quartos, porque justamente tinha que ter bastante gente. Depois, a palavra oikia acabou se tornando um verbo, oikio, oiko, ou seja, construir uma casa. E construir uma casa não era simplesmente fazer uma casa materialmente. Construir uma casa era, efetivamente, um projeto de civilizar um local, um projeto de colonizar um ambiente. Então, o casal se casava com a ideia de ir para um determinado lugar e ali fazer uma família, mas uma família forte, meio que popular uma região e civilizá-la, realmente. Né? Esse ano, durante a pandemia, eu traduzi um opúsculo de Aristóteles, que é considerado, em geral, um apócrifo, mas que efetivamente, antigamente ao menos, era contado entre as obras de Aristóteles, chamado Economia Doméstica. E ali nós vemos o teor do que é uma família para Aristóteles. Quer dizer, é uma estrutura forte. Um homem e uma mulher se casam, não assim, com aqueles ideais românticos. Eu gosto de você, você gosta de mim, a gente se curte, que legal. Vamos casar, vamos viver juntos, que bacana, vamos viajar. Depois, quem sabe, a gente tem um filho. Não é isso. As pessoas se casavam para fazer um empreendimento realmente que desse certo. Era como alguém que vai fundar uma espécie de fazenda, uma espécie de empreendimento mesmo, familiar. Que precisa dar certo. Inclusive, Aristóteles diz: o homem governa a casa por fora, a mulher governa a casa por dentro.
E ele vai dando os critérios de como é que um e o outro tem que se comportar na família, como é que os dois têm que se entrosar. O marido e a mulher têm que acordar primeiro que todo mundo e dormir depois que todo mundo. Eles têm que dar ordens para todos aqueles que estão dentro da casa para que façam o seu dever, o marido aqueles que estão fora para que cumpram também o seu dever. É um negócio muito interessante. Mas por quê? Porque se entendia por construir uma casa algo extremamente forte. Um empreendimento que fosse realmente dar certo num lugar, e trazer até uma influência num lugar. Daí que, em grego, o verbo oiko, no particípio passado, se diz oikomene, oikomenos, que significa também o mundo civilizado. Daí vem a palavra ecumênico. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, um concílio ecumênico, é um concílio de todo mundo civilizado, de todo mundo que foi civilizado pela fé, pela igreja. Né? Então, o concílio ecumênico, no fundo, parte da ideia de que a igreja é uma grande casa que foi se estendendo pelo mundo. Aliás, é interessante porque, em grego, a palavra dia significa através. Né? Então, falar é logos. Então, diálogos é falar um através do outro. É conversar. Né? E diaoikos é construir uma casa através do tempo. E é daí que vem a palavra diocese, que no fundo é uma grande casa administrada por um pai, que é o bispo, que vai guiando a expansão da igreja por um território e civilizando toda uma população através do evangelho. Então, também pregar o evangelho não é simplesmente sair falando coisas, como dizia o Papa Paulo VI, pregar o evangelho é construir a igreja. Efetivamente, é edificar a igreja. É como que construir uma grande casa pelo mundo inteiro, civilizando o mundo para que o mundo se torne uma família só. Ora, portanto, construir uma família deveria ser para um cristão como que começar uma civilização. A minha família tem que dar certo. Por quê? Porque ela potencialmente tem que ter a força de construir toda uma civilização, toda uma sociedade. Então, na verdade, quando alguém se casa, deveria se casar com sonhos profundamente civilizatórios, de ter uma família forte, grande, em que os seus membros estão profundamente unidos e que influenciem até um lugar, se for possível. Ou seja, esse papo de que a família é célula madre da sociedade não deveria ser um papo somente genético, porque a sociedade deriva da família, uma vez que é ela que procria cidadãos. Mas deveria ser um papo verdadeiramente político, ou seja, as famílias deveriam determinar o destino das sociedades justamente por serem fortes. Só que aí veio a Revolução Industrial. E graças à Revolução Industrial, o sistema financeiro é que quer determinar o rumo que a sociedade vai tomar. Então, por causa disso, a nova célula-madre da sociedade deixa de ser a família e, portanto, a sociedade, a igreja, inclusive, gradativamente deixam de se parecer com a família
para se parecerem com as empresas. As empresas passam a ser efetivamente as células madres da sociedade. E parece que o mundo passa a girar, a gravitar em torno apenas das realidades econômicas e empresariais. Então, por exemplo, você educa um filho para ele ser um bom profissional. Você casa, mas no fundo o que você quer é ter um bom emprego, é ganhar dinheiro. Você constrói uma família, mas muito mais pensando em coisas de tipo profissional, econômica, etc. É interessante como muitos casais colocam tantas coisas na frente do seu casamento, então, a sua profissão, o seu trabalho, as suas fontes de renda, que até muitas vezes deixam de ter filhos. Não, porque a gente quer ter uma vida boa. E aí é a ruína de tudo, né? Porque quando um casal coloca essas coisas em primeiro lugar, e não o amor e entrosamento entre eles, que vai fazer com que efetivamente eles construam um lar sólido, e essa é a sua prioridade, então o casamento vai ser odindo até desaparecer por completo. E aí tem gente que já está no terceiro, quarto, quinto, vai enganando pessoas, né? Pega uma trouxa aqui, uma trouxa lá, uma outra trouxa lá, e vai passando, e vai trocando de trouxa em trouxa, e no final acaba sozinho. Ou se não, infeliz, vazio, sem conteúdo. Ora, esse processo que começou no século XVIII sofreu um ulterior agravamento no século XIX. Por quê? Até o século XIX, nós tínhamos a chamada escola clássica. E quando nós lemos os relatórios educacionais daquele período, nós percebemos o que era efetivamente uma escola clássica. Então, os alunos aprendiam latim e grego, não apenas para a leitura de prosa, mas também para a leitura de poesia e para a recitação retórica, para que pudessem discursar nessas línguas. Os alunos aprendiam lógica no seu sentido mais elevado, eram submetidos efetivamente a um tipo de formação humanística extremamente forte. A gente pega o currículo de qualquer escola no século XIX, a gente vê o quanto os alunos efetivamente aprenderam tudo. Hoje em dia eu vejo pessoas querendo reeditar a educação clássica, até eu de vez em quando ajudo em algum projeto desse tipo. E quando se fala de aprender educação clássica, as pessoas pensam hoje que isso tudo significa apenas desenvolver inteligência, porque a educação atual, de fato, ela tem criado uma horda de analfabetos funcionais como jamais se viu na história inteira. Mas não é só isso. A educação clássica, ela não serve apenas para ensinar você a pensar, serve para isso também, mas serve para mais do que isso. Por quê? A educação clássica, tal como era no século XIX, ela estava destinada a preparar o homem para ser um cidadão verdadeiro. O que significa isso? Alguém que realmente entende com profundidade os problemas da sociedade. Porque frequentemente nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos de que o ser humano, como tal, ele não apenas tem obrigações individuais e familiares. A educação burguesa pensa as coisas um pouco assim. Ah, não, você tem que cuidar da sua vida profissional, da sua vida familiar, e está tudo feito. Não. Aristóteles dizia que o homem é um animal político.
Ou seja, nós precisamos nos preocupar com a sociedade como um todo. Por quê? Por um motivo muito simples. Se nós não construirmos a sociedade, é a sociedade que vai nos construir. Se nós não influenciarmos o ambiente, é o ambiente que vai nos influenciar. E quem é que é capaz de influenciar um ambiente? É capaz de influenciar um ambiente aquele que tem verdadeiramente uma educação profunda e que penetrou na essência dos problemas e consegue ter uma visão verdadeiramente profunda da realidade. Ele não estuda apenas para saber uma coisinha ou outra, não estuda apenas, por exemplo, para se dar bem numa profissão. Não, não. Ele estuda para conhecer a realidade nas suas estruturas mais íntimas, para ser um sábio. Era isso que gerava a educação clássica. Eu estava lendo um livro do Paulo Leone, foi recentemente editado aqui no Brasil, chamado A Conexão Leipzig, em que ele mostra como essas mesmas fundações que agora estão trabalhando com aborto, gênero, etc., no final do século XIX, no começo do século XX, em 10 anos destruíram a educação americana. E fizeram o quê? Acabaram com a educação clássica. E impuseram a chamada educação profissionalizante. Ou seja, antigamente um jovem estudava latim e grego, não por razões de tipo tradicionalista, como os ignorantes de hoje em dia acham, né? Se a gente fala em latim, logo imagina, nossa, tradicionalista. Não tem nada a ver. Eles estudavam latim e grego porque as únicas duas civilizações cuja história está descrita inteiramente do começo ao fim são a grega e a latina. Ora, como se queria formar um cidadão que efetivamente influenciasse sobre a sociedade, então as pessoas tinham que estudar cultura clássica. É simples. Mas então trocaram a cultura clássica pela profissionalizante. Enquanto ainda tinham pessoas formadas naquela mentalidade antiga, pessoas que ainda tinham condições de enxergar a realidade no seu sentido mais profundo, você não teve o caos estabelecido. Mas a partir do momento em que aquelas pessoas desapareceram, então a escola se tornou um lugar em que simplesmente começaram a se aplicar todas as ideologias. Todas. Desde as mais políticas até as mais malucas. Vão se aplicando ali dentro, e as pessoas vão ficando cada vez mais desorientadas, e ninguém vai mais conseguindo saber de nada, ninguém vai mais conseguir fazer nada. Hoje em dia nós temos um tal desespero nas pessoas que elas já não conseguem mais saber para onde elas vão. Chega qualquer um e diz assim, gente, vamos fazer isso, aí todo mundo vai lá e faz. Gente, vamos fazer aquilo, todo mundo vai lá e faz. As pessoas não são capazes mais de analisar as coisas com profundidade. Mesmo muitos cristãos, a gente começa a explicar alguma coisinha, eles perderam não apenas o hábito de estudar, mas a capacidade, a habilidade de lidar com isso. Ou seja, não sabem mais ler um livro, não sabem mais fazer uma pesquisa até o fim, ir até as últimas fontes, investigar. Estão apenas assim, reproduzindo as coisas imediatas que eles enxergam. Às vezes, se são cristãos de boa doutrina, leem livrinhos de boa doutrina, repetem aquilo, dizem alguma coisa, mas não vão além disso. Não conseguem atingir com profundidade a estrutura da realidade. Então são inconscientes. Tudo vai acontecendo e eles vão assistindo aquilo perdidos. Por quê? A crise social iniciada pela Revolução Industrial desembocou na crise educacional. Então as pessoas já não conseguem entender mais nada.
E vão aparecendo fundações, vão aparecendo grupos de interesses e vão pilotando a sociedade para onde eles querem. E ninguém consegue nem rastrear de onde isso vem. Pelo contrário, quando a gente diz isso, tem muita gente que fica até com raiva. Diz, não, poxa vida, ele está imaginando coisas, ele é maldoso, está tentando enxergar uma causalidade onde não tem, não enxerga. Então as pessoas acham que tudo vai acontecendo de um modo assim caótico, e vai aparecendo gênero, gente doida se enlouquecendo os outros juntos, e revoltas, e comportamentos subversivos, etc. Vai achando que aquilo é de origem espontânea. Não é espontâneo. Nada é de origem espontânea. Isso tudo é programado e calculado. Ora, se nós não levarmos a sério a nossa formação, se nós não começarmos a estudar verdadeiramente, se nós não adquirirmos verdadeira cultura, Jesus vai continuar perdido em Jerusalém. E a gente vai falar de família como uma quimera. A gente vai aceitar o fato de que Jesus ficou perdido e vai ficar, poxa, como era bom, né? Quando Jesus estava com a gente, quando a gente tinha uma família estruturada, quando as coisas funcionavam. Que legal, né? Poxa, que pena que se foi. Se nós não fizermos o caminho de volta para Jerusalém, se nós não rastrearmos novamente aonde tudo começou, se nós não formos com sabedoria até a origem de todas as coisas, nós não vamos conseguir entender qual é a crise que nós estamos vivendo hoje em dia na família. A crise é de homens rasos, que não conseguem penetrar com profundidade no que está acontecendo na sociedade e no mundo. A nossa crise é a crise de sábios, a falta de pessoas verdadeiramente preparadas, que estudam e que entendem o estudo como uma tarefa evangélica, assim como ensinou nosso padroeiro São Domingos que o estudo deveria ser para os cristãos. Se nós não formos até o fundo, nós vamos ficar apenas consumindo entretenimento religioso. E as pessoas gostam disso, né? Gostam de um discurso romântico sobre a família, então a gente começa a falar como é bom a família aqui, aquilo ali, aquilo lá. Começamos a fazer discursos sentimentaloides, apresentar diversivos. Queridos irmãos, a situação é muito séria. E o que a gente vê que está acontecendo com os lares em decomposição é fruto de uma irresponsabilidade intelectual grande demais. São Tomás dizia que scire est per causas scire. Conhecer é conhecer por causas. A ciência é isso, conhecimento por causas. Nós precisamos ir às causas e agir no nível delas. Deus nos ajude verdadeiramente a amar o estudo da sabedoria, a entendermos que nós precisamos ir muito fundo, senão nós ficaremos, como diz o apóstolo São Paulo, como crianças, ao joguete do sabor das ondas.